O título do texto é Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Aleluia. Irmãos, esse texto, ele fala sobre a chamada de Deus para Abraão, a visão que o Senhor tinha para Abraão, o seu propósito, algo que Deus estava compartilhando a Abraão, para que Abraão vivesse em função disso. A palavra diz que o Senhor chega para Abraão, que na verdade ainda era Abrão, e chega já dizendo: Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, o que me encanta nessa passagem é que, a priori, o Senhor não disse a Abrão, você vai para tal lugar. Deus não especifica no primeiro momento, mas o Senhor diz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sabe? E a Bíblia diz que Abraão simplesmente partiu, porque ele ouviu um comando de Deus. Até esse momento, se nós olharmos para trás, a Bíblia ainda não mostrava Deus falando com Abraão em nenhum momento. Eu não estou afirmando que Deus ainda não havia falado com Abraão, só que a Bíblia ainda não mostra que até aquele momento Deus havia falado com Abraão. Mas a Bíblia fala que nesse primeiro momento, quando Deus fala com Abraão, ele simplesmente obedece. Sabe, e eu queria que você entendesse que o Senhor tem um propósito a realizar na sua vida e através da sua vida. Deus estava dizendo: Abraão, você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Não mostrou o lugar a princípio, mas o Senhor deixou bem claro: existe algo que eu preciso que você entenda. Existe algo que eu preciso que você compreenda. Eu ainda não te mostrei o lugar, mas eu vou te dizer algo. Eu já te mostrei o lugar que você não deve ficar. Sabe, tem momentos que nós não temos clareza do que Deus de fato vai fazer, o resultado em si, mas Senhor sempre vai deixar claro em nossos corações o lugar em que nós não devemos permanecer. Tem pessoas que têm dificuldade de caminhar com Deus porque têm dificuldade de desapegar de coisa, de algo, de espaços, de lugares. Mas sabe, irmãos, é preciso nós confiarmos em Deus. Abraão é chamado de pai da fé e não é por acaso. Porque Abraão sempre viveu em função da palavra que Deus trouxe para o seu coração e viveu sempre pela fé. Porque é assim que a palavra nos ensina. O justo viverá pela fé. A fé, ela não é uma escolha para nós. A fé, ela não é algo de circunstância, de momento. A fé é um estilo de vida. Aleluia. Você só vai conseguir alcançar o que Deus tem para a sua vida quando você entender que a vida que você deve viver é em função daquilo que Deus falou, é em função da fé na palavra de Deus. Aleluia. A fé, ela é algo que deve ser predominante nas nossas vidas. As nossas escolhas, as nossas atitudes, elas devem ser fundamentadas em uma fé que na fé em Deus e na sua palavra. Aleluia. Então Abraão, naquele momento o Senhor estava dizendo: Abraão, saia da sua terra, ou seja, saia da sua zona de conforto, saia desse lugar que você está vivendo, saia do meio da sua família. Naquela época, amados, a família era como se fosse o seu refúgio. É como se você estivesse protegido estando em família. Mas Abraão, ele resolveu sair dessa proteção natural para viver debaixo de uma proteção e de uma visão que Deus tinha para a sua vida. Aleluia, da proteção de Deus. E por muitas vezes nós seremos tentados a não querer enfrentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque nós somos movidos pela zona de conforto que nós estamos. Aleluia. Então que você possa entender que para viver aquilo que Deus tem para você viver, você vai precisar muitas vezes sair da zona de conforto. Sair do ambiente que você está.
aleluia, mesmo que você não saiba o resultado, aleluia, em detalhes, mas nós sempre sabemos que o resultado é positivo e agradável diante de Deus, daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Aleluias. A vida de Abraão, ela é um pouco, Juninho, um pouco meio contraditória em algumas situações. Abraão, ela é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Mas eu não sei se você já percebeu, se você já teve essa revelação, se já encontrou na palavra de Deus. A Bíblia diz que os pais de Abraão eram idólatras. Aleluia. Deus tira alguém que vivia dentro de um ambiente de idólatra para ser o pai da fé, para servir a um Deus único e verdadeiro. Aleluia. Às vezes tem algumas contradições que vêm em nossas vidas que é coisas inexplicáveis. Abraão, ele mesmo, Deus chama ele para ser multidões de nações, mas a esposa de Abraão, Juninho, era estéril. Ou seja, ela não tinha capacidade, ela tinha um problema de não gerar filhos. Mas Deus, quando chega para Abraão, ele diz: você vai ser pai de multidões de nações. Aleluia. Talvez você fique questionando algumas palavras que o Senhor liberou sobre a sua vida, e por causa das suas limitações momentâneas, por causa da sua capacidade, muitas vezes você fica duvidando daquilo que Deus falou. Sabe, amados, mas nós não fomos chamados para estar questionando aquilo que Deus falou, nós fomos chamados para viver a palavra de Deus. Aleluia. Você foi chamado para um propósito. Você foi chamado para viver algo sobrenatural. Aleluia. Viver guiado pelo Espírito Santo e por Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Nunca vai ser sobre os nossos recursos, sobre nossa capacidade. Nunca vai ser sobre aquilo que nós possuímos. Vai ser sempre por causa do poder de Deus manifestando nas nossas vidas. Aleluia. Vai ser sobre a glória de Deus. Aleluia. Manifestando sobre nós. Todos nós conhecemos a história do povo de Israel, quando eles passaram pelo deserto e passaram 40 anos. A proposta de Deus de início não era que eles passassem 40 anos, mas por causa da sua desobediência, eles acabaram passando esse tempo todo no deserto. E algo que me chama a atenção é que a palavra diz que à noite havia uma coluna de fogo, porque se não fosse assim, o povo sofreriam com o tamanho frio, e durante o dia havia uma nuvem sobre o deserto, sobre o povo de Israel. Sabe, a proteção de Deus, ela é algo sobrenatural nas nossas vidas. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, nós estamos guardados e protegidos. Aleluia. A Bíblia fala que quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Aleluia. O povo estava ali na total dependência de Deus. Aleluia. E vai ter momentos que você vai viver debaixo dessa dependência. Aleluia. E vai ser necessário. Na verdade, a nossa vida como toda, ela deve ser guiada e estar debaixo da vontade de Deus, debaixo da dependência de Deus, porque Ele é supridor em todas as coisas das nossas vidas. Aleluia. Em nome de Jesus, sabe? Haverá momentos nas nossas vidas que nós vamos ter de fugir mesmo, sabe? Do natural, da lógica humana. Aleluia. O Senhor nos chamou para viver uma vida natural. O Senhor nos chamou para viver uma vida sobrenatural. Aleluia. Eu não sei se você está preparado para isso, mas saiba disso. O Senhor tem algo sobrenatural para a sua vida. Deus tem algo grandioso a realizar na sua vida. Aleluia. E você precisa estar com o seu coração disponível. E precisa estar, aleluia, com os seus ouvidos atentos à comunicação do Espírito Santo. Aleluia. Aquilo que Deus quer que você faça, o caminho que o Senhor quer que você percorra. Aleluia. O trajeto que o Senhor quer te conduzir. Aleluia. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que homens saíram do ambiente natural, daquilo que era comum, daquilo que era lógico, para viver algo grandioso. Não pense que foi fácil, aleluia, para Noé construir uma arca. Aleluia. Noé construiu uma arca, irmãos, em um tempo que sequer havia havido chuva. Noé construiu a arca para se proteger de uma chuva que nunca sequer havia acontecido. Aleluia, até aquele momento não havia relatos de chuva sobre essa terra, mas Noé, segundo a palavra de Deus, ele começou a construir a arca e começou, aleluia, a viver em função daquela palavra que ele tinha recebido de Deus. Você
há de concordar comigo que, certamente, pessoas naquele tempo olharam para Noé e devem ter zombado de Noé. De olhar para Noé e dizer, aleluia, o que você está fazendo? Que sentido faz isso que você está fazendo? Para que esse tamanho empenho? Para que esse trabalho todinho? Aleluia, você só pode estar louco em acreditar nessas coisas. E de fato, aleluia, em alguns momentos nós vamos parecer loucos. Aleluia, loucos. Em alguns momentos nós vamos parecer que estamos, para algumas pessoas, parecer que nós estamos perdidos, desorientados, vivendo em função de algo sem sentido. Aleluia, mas nós temos uma palavra de Deus. Nós temos uma orientação de Deus e precisamos viver em função dela. Aleluia, em nome de Jesus. Que as palavras que vêm de fora, que aquilo que vem de outras pessoas, não encontre espaço no seu coração, mas que o que encontre espaço no seu coração seja a palavra de Deus. Aleluia. Seja aquilo que o Senhor está comunicando a você. Porque pessoas muitas vezes não sabem qual é o propósito de Deus na sua vida. Pessoas muitas vezes não entendem o que o Senhor está fazendo em você. Aleluia, e o que o Senhor fará através da sua vida. Aleluia, mas você tem uma palavra que carrega dentro de você, que sabe que o final de tudo isso, a obediência disso, é um resultado grandioso em Deus. Aleluia. E que até mesmo aquelas pessoas que por muitas vezes, aleluia, zombaram de mim, zombaram de você, até mesmo elas podem ser alcançadas por causa das nossas vidas. Aleluia. Em nome de Jesus, sabe? O resultado da obediência de de Noé, aleluia, foi salvar toda a sua casa e toda a sua família. Agora você imagina as pessoas que antes estavam zombando de Noé, aleluia. Você imagina essas pessoas quando a chuva de fato veio, quando se concretizou aquilo que Deus disse que aconteceria. Você imagina o estado de arrependimento dessas pessoas. Sabe, pessoas vão se arrepender muitas vezes de não ter nos apoiado quando o Senhor comunicou uma palavra ao nosso coração. Às vezes tem pessoas que vão se arrepender de ter se afastado de você porque você resolveu crer em algo que naquele momento elas não estavam crendo, mas você resolveu obedecer à palavra de Deus. Aleluia. E eu creio que Deus, aleluia, te usará para que essas pessoas sejam alcançadas e que elas, através da sua vida, sejam também pessoas que vivam o projeto e a proposta de Deus. Aleluia, o propósito de Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Sabe, amados? Davi, quando ele foi enfrentar Golias, a palavra diz que pessoas ficaram ali dizendo, mas você não tem capacidade, eu estou trazendo para uma linguagem atual, você não tem capacidade, você não tem experiências em guerra, você está lutando, aleluia, você está querendo lutar com alguém muito mais forte e mais poderoso do que você. Mas a palavra diz que Davi, ele decidiu enfrentar aquele gigante que estava assolando, que estava trazendo dano, que estava trazendo preocupação, perturbação ao povo de Deus. A ponto dele olhar para aquele gigante e dizer, quem é esse incircunciso? Quem é este que não tem aliança com Deus, que ousa desafiar o exército do Deus vivo? O povo era o exército de Deus, mas parece que não tinha essa consciência ainda. Foi preciso de alguém cheio de fé, ousado, para trazer essa revelação. Embora o gigante seja maior, existe alguém que está sobre nossas vidas, que é maior do que qualquer gigante. Embora os desafios sejam grandes, existe alguém que é muito maior. Não existe nada maior do que o Deus que nós servimos. Aleluia, não existe nada maior do que o Senhor operando em nossas vidas. A palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá, aleluia, aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas? Não existe gigantes, não existe, aleluia, impossibilidades quando nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, vivendo o propósito de Deus. Aleluia. E Davi decidiu enfrentar, porque Davi tinha uma palavra em seu coração. Davi servia a um Deus que é verdadeiro. Aleluia. Você precisa muitas vezes trazer isso em seu coração, lembrar isso ao seu coração todos os dias. Você serve a um Deus que é todo poderoso. Muitas vezes nós esquecemos, parece que nós, quando os desafios se levantam, nós ficamos assim, meio que em alguns momentos perdidos, parece que há um esquecimento da nossa parte de quem de fato nós servimos e quem está conosco.
Aleluias. Deus está conosco, amados. E não importa qualquer situação que nós estejamos vivendo, o Senhor é mais poderoso. Aleluias, em nome de Jesus. O que esses homens, Noé, Davi, aleluias, Moisés, o que eles têm em comum? Todos eles se moveram, amados, debaixo de fé e obediência e atenderam ao propósito, à vontade de Deus, à palavra de Deus. Todos eles carregavam a palavra. E porque carregavam a palavra, viviam em função dela. E porque viviam em função dela, viram o poder de Deus. E não só viram, mas desfrutaram do poder de Deus. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Deus quer que nós desfrutemos do seu poder. Que glória teria um Deus, aleluia, em que seu povo vive debaixo de sofrimento. Que glórias teria um Deus em que seu povo, em que se agradasse do seu povo viver debaixo de derrota. Aleluia, a glória de Deus em nossas vidas. As pessoas glorificarão a Deus nas nossas vidas quando ver o resultado, aleluia, da nossa caminhada. O resultado que nós temos alcançado em Deus. Pessoas glorificarão a Deus quando ver que tudo que você faz, você vai bem, você prospera. Aleluia. Seja um agente de Deus nessa terra. Seja alguém que comunica, que transmite a glória de Deus através da sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus, todos esses homens viram a glória de Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Amados, nós somos filhos de Deus. Aleluia. Nós não somos pessoas que passamos por essa terra como os meros viventes. Aleluia. Como alguém que passou sem sentido. O propósito de Deus na nossa vida é verdadeiro. Eu preciso entender o que Deus quer fazer através de mim. Você precisa entender o que o Senhor quer realizar através da sua vida. Aleluia. Alguém já disse que o dia mais importante, os 2 dias mais importantes da vida de alguém, primeiro é o dia que ele nasce, o segundo é o dia em que ele descobre para que ele nasceu. Aleluia. E às vezes eu fico me perguntando para Deus qual o propósito, o que Ele quer que eu faça, o que Ele quer que eu... Qual a próxima etapa? O que o Senhor quer realizar através de mim? Sabe? E é algo importante nós descobrirmos. Aleluia. Talvez tem pessoas aqui que, aleluia, achem que para se mover em Deus vai precisar de uma posição de renome, até mesmo de um microfone. Mas sabe, irmãos, Deus quer te usar onde você esteja. O propósito de Deus para a sua vida, aleluia, ele vai se concretizar independente do ambiente e do lugar que você esteja, porque Deus tem algo a realizar. Aleluia, na sua vida e através de você. Aleluia. A palavra fala em Romanos 8,14 que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Nós não vivemos uma vida de desorientação, nós somos orientados e guiados pelo Senhor. O mundo vive em uma total insegurança e incerteza do amanhã. Mas o que nos alegra é que o Senhor já nos deu a garantia de vitória. O Senhor já nos deu a garantia de que tudo vai ficar bem. Ainda que no momento as coisas não pareçam estar caminhando como nós desejamos e como nós planejamos. Mas a certeza é que tudo vai ficar bem. Alguém já falou que é melhor uma palavra de Deus do que um plano nosso, um planejamento nosso. Aleluia. Deus, aleluia, tem um plano para a sua vida. E que muitas vezes ele vai de encontro, vai confrontar aquilo que você planejou. Mas você precisa estar disponível a entender que a vontade de Deus ela deve prevalecer e que ela deve sobrepor a nossa vontade. O Senhor diz isso no livro do profeta Isaías. Os meus planos, os meus pensamentos são maiores, são melhores do que os seus. Aleluia. O Senhor fala no livro de Jeremias 29, salvo me engano, 11. Ele diz, eu sei o pensamento que tenho ao vosso respeito. Um pensamento de paz e não de mal. Para vos dar o fim que vocês esperam. Aleluia. Deus tem coisas grandes. Aleluia. Você não precisa ficar limitado àquilo que você está enxergando nesse momento. Você só precisa acatar a vontade de Deus. Você só precisa se envolver naquilo que Deus quer fazer e estar disponível para ser usado por Ele. Aleluia. Em nome de Jesus.
Aleluia. E muitas vezes as oposições, elas vão acontecer, elas são reais nas nossas vidas. Aleluia. Quando Deus, no livro de José, a palavra diz que o Senhor deu sonho a José. O Senhor deu um primeiro sonho, José contou aos seus irmãos, e deu um segundo sonho, e José contou a seus irmãos, e aquilo parece que causou ira nos seus irmãos, eles se sentiram incomodados. Irmãos, eu tenho uma convicção de que o nível de pressão, de oposição e muitas vezes de opressão que o inferno quer colocar em nossas vidas, eu acredito que ele é semelhante ao tamanho do propósito que Deus quer realizar em nossas vidas. Às vezes, quanto maior o que Deus quer fazer, maior o nível de pressão nós vamos enfrentar. Aliás, eu falo isso em questão de ser algo gradativo. Não que a oposição de Satanás ela se iguale àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, mas quão maior for o que Deus quer realizar, maior é a oposição que nós iremos enfrentar muitas vezes. É por isso que nós temos que ter nosso coração voltado para Deus e ter a convicção de que Deus sempre é maior do que qualquer coisa. Aleluia. A palavra fala que José, ele recebeu essa revelação de Deus, que não era apenas sonho, mas era Deus comunicando o que seria do futuro de José. Deus chamou José para governar. Esse era o propósito do Senhor na vida dele. E parece que isso incomodou. E pessoas mesmo vão se sentir incomodadas. Aleluia. Mas sabe de uma coisa? O Deus que deu a visão é também o Deus que nos dará a provisão. Aleluia. O Deus que te chamou para viver algo é o mesmo Deus. Aleluia. Que vai caminhar com você nesse trajeto. Aleluias. Abraão, voltando ao início do que a gente leu, ele teve sua vida totalmente guiadas por Deus. Para onde Abraão ia, Juninho, ele prosperava. Abraão disse que a palavra diz que Abraão foi para o Egito e Abraão saiu de lá com grandes riquezas. Aleluias. Sabe, e se nós temos essa confiança, essa certeza de que o Senhor está conosco, aleluia, pode ter certeza, irmãos, Ele se responsabilizará, aleluia, pelos resultados. Você jamais vai fracassar estando ao lado de um Deus, caminhando com um Deus, aleluia, tão poderoso. Para isso é preciso nós termos revelação de quem Deus é. É até possível que pessoas caminhem com Deus, o Deus da prosperidade, mas não desfrute de uma prosperidade, porque não tem revelação de quem Deus é. É por isso que a palavra diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Aleluia, Deus é uma fonte inesgotável. Aleluia. Quanto mais você conhece Deus, mais Ele tem algo para lhe revelar. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais conhecimento Deus tem para compartilhar com você. Aleluia, a palavra de Deus, ela é um manancial. Deus é uma fonte inesgotável. Aleluia, em nome de Jesus. E que você tenha essa revelação. Não seja alguém que caminha ao lado de um Deus todo-poderoso, mas vive uma vida de derrota, de fracasso. Que você possa entender que tudo que Deus tem, Ele quer compartilhar com você. A Bíblia diz, Juninho, que enquanto o herdeiro é menino, ele nada se difere do escravo. Sabe, enquanto nós somos meninos na fé, enquanto nós não tivermos a revelação de Deus nas nossas vidas, de quem Deus é e do que Ele pode proporcionar em nossas vidas, nós de nada diferimos daqueles que, aleluia, não têm aliança com Deus. Por quê? Porque é preciso você desfrutar, é preciso você conhecer a Deus para desfrutar aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Aleluia. Então, que você não seja um herdeiro menino, mas que você seja alguém maduro. Maduro em Deus. E maturidade não tem a ver com a nossa idade. Alguém já falou, existe meninos de 50 anos e homens de 18. Maturidade tem a ver com a fé, com a caminhada de fé e com a revelação, com aquilo que você já viveu em Deus, com o conhecimento que você tem de Deus. Aleluia.
Então, quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, mais Deus quer revelar algo para você, mais maduro você vai ficar na fé. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então, as oposições, elas são algo real, mas elas não vêm para... Se vocês tiverem fé, elas jamais te vencerão. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 1, quando a palavra fala... Deus, a Bíblia diz que Deus, olhando dos altos céus, viu o povo do Egito afligindo o povo de Israel. A Bíblia diz que Deus, naquele momento, ele tomou uma decisão de libertar o povo. Na verdade, isso já estava no coração de Deus, mas a partir daquele momento, Deus começou a manifestar, aleluias, aquela grande obra que ele faria, que era tirar o povo de Israel de escravidão, o povo da aliança, de um lugar de escravidão e levar para um lugar de liberdade. A Bíblia diz que Deus, olhando dos altos céus, vendo aquela aflição, e por isso que eu falo a princípio que a pressão, a oposição, ela é gradativa. Quanto maior o milagre que Deus tem para revelar, maior é a oposição. A Bíblia diz que se levantou um faraó que ainda não conhecia José. Aleluia, um outro faraó que não conhecia a história de tudo que José viveu, de toda a provisão que Deus trouxe ao Egito através da vida de José. E a Bíblia diz que esse faraó, observando que o povo de Israel crescia, que o povo de Israel se multiplicava, ele olhou e disse: o povo é mais poderoso, o povo de Israel é mais poderoso do que nós. O povo de Israel, ele se multiplica, estão ficando até mesmo mais numerosos do que nós. Aquilo causou medo, irmãos, no faraó. Aquilo causou medo no líder do Egito. Você sabe por quê? Porque o nosso crescimento em Deus, muitas vezes ele vai abalar o inferno. Aleluia. Quando você está crescendo, quando você está multiplicando, quando você está frutificando em Deus, o inferno parece que se levanta porque ele teme ao cumprimento daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Porque ele sabe que o cumprimento do que Deus tem para realizar em nós abalará e causará um estrago sem tamanho no inferno. E no projeto de Satanás, que é de destruição para as nossas vidas. Aleluia. Sabe, então, a Bíblia diz que quanto mais, por observar que o povo estava crescendo e se multiplicando, eles colocavam cargas e sobrecargas sobre o povo de Israel. Porque o projeto do diabo, muitas vezes, é nos distrair, nos desvirtuar, nos tirar do foco daquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Sabe, a distração é algo que muitas vezes, se nós não estivermos atentos, ela pode nos tirar do caminho que Deus quer que nós sigamos. Ela pode nos afastar do foco, do objetivo que Deus tem para as nossas vidas. A pessoa distraída, ela não está atenta, porque distração é desatenção. É algo acontecendo ao seu lado e você não está percebendo. E o que o diabo quer é que Deus esteja comunicando coisas a você, mas ele quer que você não se atente àquilo que Deus está falando. Aleluias. É por isso que o faraó colocou tantas cargas sobre o povo de Israel, para que eles se ocupassem, para que eles não tivessem tempo, aleluias, de se voltar para o seu Deus, ou até mesmo de projetar, de enxergar o tamanho do poder, o tamanho, aleluia, do crescimento que Deus estava dando a eles. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está aqui, diga amém. Aleluia. Vocês estão calados. Mas Deus é bom, amém? Aleluia, glória a Deus. Filipenses. Glória. Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 12 diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui chamado e preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim,
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, como eu falei, tudo que o diabo quer é que você perca o foco daquilo que Deus quer fazer. E Paulo está dizendo, nesse capítulo 3, na carta de Filipenses, Paulo ele traz meio que uma exortação para a igreja, porque estava sendo introduzido dentro da igreja falsas doutrinas. Ele diz, olha, tenham cuidado com os cães, com os maus obreiros, aleluia, tenha cuidado com a circuncisão, tenha cuidado com as doutrinas que estão pregando dentro da igreja, não confie na carne. Ele até diz, se alguém pode confiar na carne, esse alguém, né, meio que ele disse que seria eu, pelo nível de experiência que ele tinha em Deus, aleluia. E Paulo traz ali o seu currículo, dizendo, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, aleluias, glória a Deus. E Paulo meio que traz esse currículo dele. Mas Paulo lá na frente ele diz, mas tudo aquilo que para mim era ganho, eu reportei por perda. Ou seja, eu as considero tudo isso, todo esse meu currículo. Aleluia, que Paulo, amados, ele era fariseu, ele era instruído, era um doutor da lei. Mas Paulo diz, tudo isso, todo esse meu currículo, eu reputei por perda, a fim de ganhar a Cristo e a fim de receber a excelência da revelação do conhecimento de Deus na minha vida, do Senhor Jesus. Sabe, tem pessoas que se apegam a coisas, quando na verdade o Senhor tem algo que é muito maior do que aquilo que nós temos. O Senhor, quando na verdade o Senhor tem algo para entregar muito maior do que aquilo que nós já possuímos. E Paulo está dizendo, eu prossigo para o alvo. Eu esqueci tudo aquilo que eu vivi, eu esqueci tudo aquilo que eu sei, eu deixei de lado tudo aquilo que eu possuía, toda a minha reputação, a fim de escolher, a fim de ganhar algo superior. Aleluia, há algo maior para que eu venha hoje considerar na minha vida. Sabe, irmãos? E tem pessoas que têm... Paulo, ele tinha um currículo favorável a ele, mas tem pessoas que às vezes perdem o foco porque estão presas a coisas passadas. É por isso que Paulo disse, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. Sabe, tem pessoas que ficam presas ao passado. Tem pessoas que vivem presas a decepções que tiveram, a mágoas que sobrevieram sobre a sua vida, sabe? E tudo isso impede o crescimento de Deus. Tudo isso impede o cumprimento, né, o avanço que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Então que você se desprenda da decepção que porventura um dia você teve, da mágoa que às vezes ela ainda continua apertando seu coração, sabe? Se livre disso. Aleluia. Se livre dessas coisas, porque o Senhor tem algo grandioso para fazer. Aleluia. As decepções do passado, elas não podem limitar a sua caminhada. Você não pode ficar preso a isso, porque, aleluia, maior é o que Deus tem para fazer no seu futuro. É por isso que Paulo disse, eu prossigo para frente. O que Deus tem para realizar na sua vida não está no seu passado. O que Deus tem para fazer na sua vida é no mínimo do seu presente para o seu futuro. Aleluia. O que Deus tem para realizar em nós está à frente. Por isso que às vezes Satanás quer nos prender no passado. Aleluia. Quando Lázaro morre, a Bíblia diz que Jesus se atrasou. Na verdade, Jesus não se atrasou. O Senhor, ele tem um momento certo para realizar as coisas nas nossas vidas. A Bíblia diz que Marta chega para Jesus e disse, mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Marta, ela pega Jesus e meio que leva para o passado. Ou seja, se você estivesse aqui. Mas Jesus diz, Marta, seu irmão há de ressuscitar. Aí Marta agora, ela pega Jesus e meio que leva para o futuro. Ela diz, eu sei que ele há de ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Ou seja, Marta não contava mais que Jesus tinha algo para fazer na vida de Lázaro. Aleluia. Ou seja, às vezes nós nos perdemos no tempo. Deus quer fazer algo hoje e nós estamos presos ao passado. Deus quer fazer algo hoje para te beneficiar no futuro, mas você às vezes fica procrastinando isso, achando que Deus só quer, aleluia, realizar coisas na sua vida daqui a 10, 15, 20 anos. Na verdade, a nossa caminhada ela é um processo. Daqui a 10, 15, 20 anos, nós teremos, aleluia, vivido experiências sobrenaturais se nós confiarmos em Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Então, irmãos, que
você não fique preso a essas coisas. Aleluia, esqueça da mágoa, da decepção. Isso às vezes causa atrasos nas nossas vidas. Aleluias. E viva o que Deus tem para você hoje. Aleluias, porque certamente é algo grandioso. E jamais deixe o medo roubar aquilo que Deus tem para fazer nas suas vidas. A palavra diz que Deus ele chega para Jonas e diz: Jonas, você vai pregar a malícia do povo de Nínive. Ela tem chegado a meus ouvidos, ela tem chegado até a mim. O Senhor estava observando a situação que aquele povo estava vivendo de pecado. E Deus, ele olhou para Jonas e entregou essa missão a Jonas. Mas a palavra de Deus diz que Jonas fugiu de diante da presença de Deus. Se tem alguém que literalmente fugiu da chamada de Deus e daquilo que Deus queria fazer através da sua vida, esse alguém é Jonas na Bíblia. Porque a Bíblia diz que ele fugiu de diante da presença de Deus, foi para uma outra cidade, para Jope, pegou uma embarcação, pagou a passagem. Aleluia. Você já imaginou alguém pagar para fugir diante de Deus? Aleluia. Às vezes a gente tenta fugir de coisas que Deus quer fazer. Eu já fui mais fujão. Hoje eu costumo dizer que eu sou um pouco mais atrevido. Às vezes eu não sei fazer algo. Juninho me chamou para ministrar, eu disse amém, eu estou lá. Estou disponível. Em outros tempos eu não era assim, amados. Eu fugia. Não chegava, não sei se, e talvez se até possível fosse, pagava. Colocaria outro no meu lugar. Mas eu fugia. Mas eu entendi que Deus ele tem algo para fazer na minha vida, nas nossas vidas. Nós não podemos fugir. Nós temos que enfrentar, amém? A Bíblia diz que por causa da desobediência de Jonas, eu já vou encerrar. Ele pegou uma embarcação e por causa disso, Jonas ele sofreu danos dentro daquela embarcação e trouxe danos para as pessoas que estavam dentro da embarcação. Você já imaginou você, por estar fugindo de Deus, você está colocando pessoas em risco? A palavra diz que a embarcação, ela sobreveio uma tempestade e o barco estava balançando ao ponto das pessoas começaram a jogar os seus pertences para fora para ver se o barco, se ficava mais leve para que não viesse naufragar. Eu creio que era essa a proposta. Mas a palavra diz que as pessoas jogaram a embarcação e ficavam se perguntando o que está sobrevindo, qual foi dos deuses, meio que fizeram uma reunião lá para descobrir quem estava em desobediência com o seu Deus. E a Bíblia diz que eles lançaram sorte e chegaram até Jonas. Descobriram que era Jonas. E Jonas se entregou naquele momento, amados. Ele disse, realmente, parafraseando, o desobediente da história sou eu. A Bíblia diz que Jonas, mesmo diante toda essa turbulência, Jonas estava no porão dormindo. Você já imaginou a embarcação quase indo a pique, o camarada estava dormindo, as pessoas quase morrendo. Isso é alguém que está desapercebido daquilo que Deus está comunicando, irmãos. Às vezes nós estamos dormentes. E as pessoas olharam para Jonas e disseram, o que é que você tem, seu dormente? A palavra fala mesmo dessa forma, o que tens dormente? E às vezes nós estamos nessa condição, irmãos, dormente, insensível ao que Deus está falando. Aleluias. E Jonas passou por tudo isso. A Bíblia diz que por causa disso, Jonas disse, então me lance no mar. Você já imaginou, irmãos, alguém querer tirar a sua própria vida para não viver aquilo que Deus estava falando para ele fazer? Para não obedecer a Deus, alguém tirar a sua própria vida porque resolveu desobedecer a Deus. Para ele era melhor morrer, porque literalmente, diante da situação, ele estava praticamente sacrificando a sua vida. E ele pediu para que fosse arremessado. E ele foi arremessado. Mas a nossa história, irmãos, ela não acaba quando a gente deseja que acabe. A nossa história, ela acaba quando o Senhor, de fato, cumpriu o que Ele tem para fazer nas nossas vidas. E deixa eu dizer algo, todas as vezes que você estiver enfrentando algo que você acha que não vai conseguir, que você acha que não vai sobrepor aquilo, lembre-se do dia em que Deus falou, do propósito que Ele tem na sua vida. Se você olhar para aquele momento e você ver que isso ainda não aconteceu, é porque realmente aquele momento não é o seu fim.
Aleluia. Não era o fim de Jonas. Aleluia. Não era o fim de Elias quando ele estava fugindo de Jezabel e parou debaixo de um zimbro e disse: Senhor, tira a minha própria vida. Eu não sou melhor do que os demais profetas, todos morreram. O Senhor disse: não, Elias, não é o seu fim. Aleluias. Ainda havia homens, profetas que não se curvaram diante de Baal. Aleluias. O Senhor disse: Elias, o Senhor enviou o anjo e disse: come, porque a sua caminhada não para aqui. Aleluia. Às vezes nós vamos precisar se reabastecer de Deus para continuar na caminhada. Talvez você chegou nessa noite e esteja se sentindo vazio, sem razão, sem sentido para a sua própria vida, mas esse lugar é um lugar de você se reabastecer. Esse lugar é um lugar de você se municiar daquilo que Deus tem, das reservas do céu para a sua vida. Não desista daquilo que Deus falou que faria na sua vida. Não desista das promessas de Deus. Sabe, eu gosto quando o pastor João Roberto, ele diz: Deus, ele não está no céu recalculando as promessas que ele fez para as nossas vidas. Deus, ele não está no céu fazendo conta para saber se o céu é capaz de financiar o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. O céu é um lugar inesgotável. Os recursos não estão escassos. Os recursos jamais se acabarão. Aleluia. Então que você tenha essa consciência de que sua vida só acaba quando você cumprir o propósito de Deus. Mas para isso você precisa ter revelação do que de fato Deus quer fazer. Você precisa muitas vezes abrir mão de coisas. Chegou um jovem para Jesus uma vez e a Bíblia diz que esse jovem era rico. E ele disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz: você sabe os mandamentos. Primeiro Jesus disse: por que você me chama de bom? Não há bom senão Deus. E em seguida Jesus disse: você sabe os mandamentos. E ele disse: eu sei. Jesus disse: olha, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai, honra a tua mãe. E ele disse: Senhor, desde a minha mocidade eu tenho observado isso. Eu acredito, irmãos, que ele pensou que Jesus naquele momento ia bater palmas para ele e aplaudir e dizer: muito bem, você está no caminho certo. Você já fez tudo que você precisaria fazer. Você é perfeito. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: mas falta uma coisa. E ele deve ter perguntado: o que será isso? Jesus disse: vende tudo que você tem. Aleluias. Vende tudo o que você tem. O jovem se entristeceu, amados. A Bíblia diz que ele ficou triste. Sabe, o nosso Deus não é as nossas riquezas. O nosso Deus não é a nossa capacidade, o nosso intelecto. O nosso Deus está no céu. Aleluia, e está presente em nossas vidas através do Espírito Santo. E é um Deus todo poderoso, que não se limita a essas coisas. Aleluia. Jesus não estava querendo que ele ficasse pobre. Não era a proposta de Jesus. Jesus não estava querendo que ele vivesse uma vida de miséria, mas Jesus estava querendo arrancar dele aquilo que lá na frente certamente tiraria ele de Jesus. Então, quando Jesus pedir algo para a gente tirar de nós, não ponha dificuldade, é porque ele está vendo que lá na frente aquilo pode causar danos. Aleluias. Não há nada que você faça para Deus que não tenha uma recompensa maior. Às vezes nós ficamos pensativos. E eu acredito que todos nós já fizemos algo para Deus e eu mesmo já fiquei pensando: Senhor, mas será que isso não vai fazer falta? Será que se eu abrir mão disso, isso não vai me causar um dano? Isso não vai me deixar
desassistido lá na frente, até mesmo, e às vezes isso é muito tendencioso quando a gente estamos abrindo mão de algo financeiro ou algo material. Às vezes nós somos tendenciosos a isso, ou tentados a isso. Nós já crescemos e temos a revelação de que Deus é um Deus recompensador, amém? Aleluia, mas saiba disso, irmãos, tudo que você abre de mão para Deus, saiba que a recompensa é sobremodo maior, superior. Aleluia. Então não se limite a fazer algo para Deus achando que você vai ficar dependente ou necessitado daquilo depois, porque Deus tem algo maior para te dar. Aleluia. Então, amados, que você fique com essa palavra em seu coração e que você passe mais a refletir sobre o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Que você possa buscar essa revelação. Aleluia. E que possa, além de buscar essa revelação, viver em função dessa palavra, daquilo que Deus está comunicando na sua vida. Aleluia. Aleluias.